A semana que pode ter mudado o destino do Santos em 2026. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O que aconteceu essa semana no Santos pode ter mudado completamente o rumo da temporada 2026. E eu não estou falando apenas de uma goleada. Estou falando de um atacante que respondeu quando estava pressionado. De um ídolo que voltou e alterou o comportamento do time em poucos minutos. De uma torcida que fez a diretoria recuar numa negociação praticamente fechada. E de um reforço silencioso que pode ser a chave para o equilíbrio do elenco. Se você é santista, fica até o final. Porque quando a gente conectar todos esses pontos, você vai perceber que não foi uma rodada comum. Foi um sinal. A pressão antes da explosão. Antes da vitória por 6-0 sobre o Velo Clube, o ambiente não era de euforia. Era de expectativa contida. O Santos vinha oscilando. Não era um desastre, mas também não empolgava. A sensação era de que faltava algo: intensidade, identidade, liderança clara. E dentro desse cenário estava Gabriel Barbosa. 4 partidas sem marcar. Em números frios, isso não é uma crise. Mas no contexto de um jogador do tamanho de Gabigol, vira questionamento. As comparações começaram a reaparecer. A discussão sobre protagonismo voltou. A torcida queria mais. E quando um camisa 9 entra pressionado em campo, existem 2 caminhos possíveis. Ou ele se esconde, ou ele responde. A noite em que Gabigol escolheu responder, desde os primeiros minutos contra o Velo Clube, deu para perceber algo diferente. Gabigol não estava esperando o jogo acontecer. Ele estava provocando o jogo. Movimentação constante. Pressão na saída de bola. Troca rápida de passes no terço final. Ataques agressivos ao espaço. O primeiro gol foi consequência de presença. O segundo foi consequência de confiança. Chegou a 4 gols na temporada e ultrapassou Yuri Alberto, que soma 3 neste início de ano. Mas a ultrapassagem estatística é o detalhe menos importante. O que realmente importa é que ele retomou o controle da narrativa. Porque futebol também é narrativa. E atacante vive dela. Se ele passa 5 jogos sem marcar, vira dúvida. Se ele faz 2 numa goleada, vira protagonista novamente. E o Santos precisa de protagonista. Mas a história não termina aqui. Quando o placar já era elástico. Quando o clima já era de domínio. Algo maior aconteceu. O retorno que muda a atmosfera. 2 meses afastado. 2 meses de expectativa. 2 meses de perguntas. E então, Neymar voltou. Não foi titular. Entrou no segundo tempo. Ainda readquirindo o ritmo. Mas em poucos minutos, o jogo mudou. A defesa adversária recuou instintivamente. O meio-campo ganhou opção de escape. O ataque passou a fluir com mais naturalidade. Neymar não precisa estar no auge físico para impactar. Ele impacta pela presença. Existe um detalhe psicológico aqui que pouca gente comenta. Quando Neymar está em campo, os companheiros se sentem mais confiantes. A bola passa a circular com mais coragem. E isso altera o comportamento coletivo. Gabigol, que já havia marcado, passou a ter mais espaço. E aí começa a surgir um cenário que pode ser determinante no mata-mata. Dupla funcionando. Defesa adversária dividida. Time emocionalmente fortalecido. Se você está percebendo como essas peças começam a se encaixar, deixa o like agora porque a parte mais importante ainda vem e envolve bastidores que mostram que o Santos está mudando também fora de campo. A decisão que mostra o novo futebol. Enquanto a Vila comemorava, a diretoria enfrentava pressão. A negociação pelo zagueiro Kaká avançava. Mas a torcida reagiu de forma intensa nas redes sociais. Comentários. Questionamentos. Mobilização digital. E o presidente Marcelo Teixeira decidiu interromper as tratativas. Isso é um marco. Mostra que o clube monitora o ambiente externo em tempo real. Mas também revela fragilidade. O Santos ainda busca solidez defensiva. O recuo não resolve o problema técnico. Resolve o problema político. E agora o clube precisa encontrar uma solução que atenda aos 2 lados. Esse episódio indica algo maior. A reconstrução santista passa também por gestão de imagem e conexão com a torcida. A engrenagem invisível. Enquanto uma negociação caiu, outra avançou de forma estratégica. Christian Oliva chegou ao Brasil. Volante uruguaio, 29 anos, 42 jogos na última temporada pelo Nacional.
Não é contratação midiática. É contratação estrutural. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Times campeões precisam de equilíbrio invisível. Enquanto Neymar e Gabigol aceleram, alguém precisa sustentar. Oliva entrega intensidade, leitura tática e recomposição. Ele pode ser o tipo de jogador que não aparece na manchete, mas aparece no momento decisivo para evitar um contra-ataque. E campeonatos são perdidos nesses detalhes. O mata-mata como prova definitiva. Agora vem o verdadeiro teste. Quartas de final. Jogo único contra o Novo Horizontino. Não importa o que aconteceu na fase de grupos. Importa quem suporta a pressão. Importa quem decide. Importa quem mantém concentração até o último minuto. A goleada gera confiança. O retorno gera esperança. O reforço gera equilíbrio. A torcida gera vigilância. Mas o mata-mata exige maturidade. Se o Santos passar com autoridade, a narrativa da virada se consolida. Se tropeçar, tudo volta a ser dúvida. E é exatamente essa tensão que torna o momento tão decisivo. O que realmente está em jogo não é apenas uma vaga na semifinal. É a reconstrução de confiança. É a reafirmação de liderança técnica. É a consolidação de um projeto. Se Neymar e Gabigol engrenarem juntos, o Santos muda de patamar. Se Oliva equilibrar o meio, o time ganha consistência. Se a diretoria aprender a administrar pressão sem perder estratégia, o clube ganha estabilidade. Tudo isso começou numa única semana. E talvez daqui a alguns meses, a gente olhe para trás e diga: foi ali. Foi naquela goleada. Foi naquele retorno. Foi decisão. Se você chegou até aqui, já percebeu que o Santos não vive apenas uma boa fase momentânea. Ele vive um ponto de definição. Agora eu quero saber de você. Essa semana foi apenas empolgação? Ou foi o começo de algo grande? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal porque o próximo jogo pode confirmar tudo isso. E hype esse vídeo, assim o YouTube entende que estão gostando do conteúdo e eles entregam para mais santista. Porque se o Santos embalar rumo ao título, você vai lembrar exatamente quando os sinais começaram a aparecer. Até o próximo vídeo. Santos é raiz, é falado com ritmo animador. Hey, hey, hey. Santos Raiz, notícia chegou, meu irmão. Se liga na batida que não sai do coração. Na Vila